Bom dia, muito bom dia, amigos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Estamos aqui em contato, apesar de não estarmos fisicamente na unidade doutrinária de Santana, para refletirmos tempos, situações, informações e, em particular, o que nos traz hoje o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec deixa bem latente aí, porque está vinculado o Céu e o Inferno à quarta parte do Livro dos Espíritos, e nos traz informações precisas em relação ao nosso tempo na Terra, a relação com outras doutrinas, e informações precisas para o nosso entendimento. Eu gostaria de convidar a todos para que, mesmo estando virtualmente nesta apresentação do tema, nós possamos ter um minutinho de agradecimento e de prece. Convido a todos a me acompanharem, a agradecer a existência, a oportunidade de termos mais um dia de aprendizado, que Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nos inspire sempre através dos seus prepostos, para que possamos continuar seguindo, apesar de circunstancialmente estarmos tendo dificuldades no curso da materialidade da existência. Agradeçamos e possamos seguir sempre confiantes que um sussurro nos impele a continuarmos. Siga em frente, apesar de tudo. Apesar de, sigamos em frente. Esse tema de hoje fala sobre o porvir e o nada. Lembro-me de alguns contatos, de algumas conversas havidas com pessoas próximas da família ou distantes dela. Uma delas dizia, morreu, acabou. Ou, em conversa com outras, quando visitava um túmulo no cemitério, dizendo, é aqui, acaba tudo. Mas mesmo essas pessoas que tinham essa expectativa de que o nada acontece depois da morte física, quando estavam moribundos num leito de dor, tinham essa preocupação do que aconteceria depois. É como se essa intuição, aquilo que vem de dentro, deixasse de uma forma, mesmo que vaga, de que o que aconteceria. E chegavam a perguntar, o que vai acontecer agora? E negavam que aconteceria alguma coisa, que o nada estava ali esperando depois da morte do corpo. E mesmo acreditando que o nada existe depois da morte física, em momentos de delírio, de dificuldade no leito de dor, chamavam a sua progenitora para que os levasse e que parasse de sofrer. Então, essa intuição nós trazemos, de que o nada não existe. E cá entre nós, usando a linhagem da razão, nós iríamos perder tudo que adquirimos nesta experiência, as nossas conquistas, os nossos progressos morais, a nossa relatividade em relação à felicidade, aos nossos familiares, as alegrias, as tristezas superadas, tudo isso iria se desfazer como se deletássemos tudo isso que se passa na nossa existência presente.
Nós somos espíritos encarnados com esse objetivo de nos redimirmos das nossas dificuldades, das nossas falhas do passado, de existências anteriores. E nós também temos conhecimento que a nossa vida temporal é temporária, como diz a própria palavra. Estamos aqui como passageiros no tempo. Para alguns de nós, a existência dar-se-á numa curta cortagem de tempo em relação ao tempo da Terra. Então, sabemos que estamos aqui apenas realmente de passagem. Então, como nós buscamos conhecimento, buscamos progresso, nós vamos cumprindo o que foi traçado previamente no mundo espiritual. E o nosso tempo é curto. É curto, mesmo que atinjamos aí uma idade avançada na existência, o nosso tempo aqui é curto. Então, nós precisamos aproveitar o máximo esse tempo aqui permitido antes de retornarmos à verdadeira pátria espiritual. Porque quando nós damos concordância, e muitos de nós fomos criados por essa colocação que eu fiz no início dessa reflexão, de que morreu, acabou, muitos de nós, à medida que vamos adquirindo conhecimento, nós ficamos com essa indagação sobre o que foi mencionado aqui. Então, vamos perder tudo. Tudo isso que aconteceu em torno de nós vai ser excluído como se estalássemos os dedos e tudo desaparece. Então, nós devemos encarar esse processo, esse momento temporário que aqui nós estamos, que nós estamos aqui encarando isto, essa situação da vivência, e temos que encarar com naturalidade para aproveitarmos isso. Para aqueles que ainda insistem no nada e que o porvir, ou seja, o futuro, deixará de acontecer após a nossa extinção corpórea, ficaria uma indagação. Mas será que após a morte do corpo aqui nós vamos para onde? O que nós vamos ser? Realmente vai acabar? Fica, porque essa intuição interior ela fala mais alto. Muitos negam essa continuidade porque acreditam de uma forma que nada mudará. Vai acabar e nada vai acontecer. Então, nós vamos estar melhor, vamos estar pior, para sempre, para nunca mais, vai ser tudo aniquilado. São teses que vão sendo impositivas na nossa existência. Mesmo dando força que o nada existe e que, depois daquela carneira caiada no cemitério, achar que ali é a extinção de tudo, muitos de nós ainda, mesmo sendo positivos, incisivos nessa colocação, ficamos com aquela dúvida do depois. Agora, esse estágio depende desse aproveitamento. À medida em que nós vamos nos sensibilizando, saímos de uma criação que assim informava como aconteciam as coisas, à medida em que nós vamos entendendo isso, vamos nos espiritualizando,
nós vamos percebendo que nós temos que aproveitar esse tempo, conhecer o máximo possível, para que o porvir, o futuro, seja melhor do que acontece no momento. Teremos falhas na existência? Claro, temos constantemente falhas, porque ainda a nossa imperfeição fala mais alto, mas a pior falha da nossa existência seria, ou será para muitos ainda, se nós continuarmos insistindo que após ela nada mais acontecerá. Nós vamos voltar para casa. Saímos apenas do estágio momentâneo. E para aqueles que vão se espiritualizando e percebendo que o nada não existe, nós vamos percebendo que a vida espiritual é eterna. Mas o sofrimento não é eterno. As nossas dores físicas, as nossas dores morais vão cessando quando nós reconhecemos os nossos erros, quando o arrependimento vai apertando o nosso coração e quando nós nos redimimos e vamos pedir ajuda, vamos pedir auxílio. Os amigos espirituais estão sempre nos auxiliando e vão nos dar aquele tratamento que nós necessitamos para que nós venhamos a nos desvincular dessas vibrações menores, dessas vibrações ruins, maléficas, e nos preparando para uma existência espiritual mais leve, mais saudável. A nossa evolução é eterna. Quer uma resposta mais incisiva e mais esperançosa do que essa? Fique imaginando no momento que nós estamos atravessando de uma pandemia muito forte, que está arrastando muitos de nós para retornar à pátria espiritual. Fique imaginando em 1918, quando nós tivemos a gripe espanhola, em que aproximadamente, sem um dado preciso, 40 a 50 milhões de pessoas vieram a falecer, vieram a desencarnar. Como deveria estar o clima daquele momento para aqueles que iam sobrevivendo ou que ficavam com o medo de que também fossem? Será que, naquela época, nós tínhamos esse olhar mais espiritualista, que é apenas uma forma de nós retornarmos para a pátria espiritual? Porque nós ainda ficamos muito preocupados com a forma quando nós desencarnamos. Mas o mais importante é como nós chegamos no mundo espiritual. Esta é a situação mais preemente, mais importante. Então, tanto naquela época, de mais de 100 anos, como na época atual que nós estamos enfrentando, muitos de nós hoje já estamos mais preparados, mesmo que intuitivamente, de que não vamos para o nada, que não existirá por vir. Sim, temos a ligação com os nossos familiares e que nós, volta e meia, temos uma dificuldade muito grande de administrar a ausência. Mas o Espiritismo, em todo este tempo, tem nos educado para a morte. Muitas religiões, muitas crenças não nos educam para a morte. E o Espiritismo se preocupa com isso porque, assim como na gripe espanhola,
e na pandemia do Covid, no presente momento, nós apenas estamos partindo, mas nos reuniremos amanhã novamente, porque cada um de nós vai partindo no seu momento exato, naquilo que pode acontecer, aquilo que nos espera, daquilo que eventualmente aparece como uma forma de destruição no planeta Terra, mas que, se nós depois averiguarmos no Livro dos Espíritos a lei de destruição, nós vamos percebendo que também é renovadora, nós vamos entendendo que realmente o porvir depende do nosso presente. Nós temos essa necessidade de viver, de gozar a vida, de amar, de ser feliz, mas muitas vezes nós ficamos desesperados com esse, como diríamos, esse sentimento de uma destruição absoluta. Não há destruição absoluta. As afeições que nós vinculamos com tantas pessoas foram propícias à inteligência, o progresso. Portanto, nós devemos ir aproveitando que devemos nos esforçar aqui na existência, porque seria um grande desperdício se tudo desmoronasse, se tudo cessasse com a vida material. Portanto, nós temos que preparar o porvir. O nada não vai interromper a existência, não cessará absolutamente tudo quando cessa a vida da existência, a vida material. Será mais um arquivo de aprendizado para o porvir. Por isso que nós temos que aproveitar, porque nós carregamos as nossas falhas como se tivéssemos um molde imperfeito e assim caímos pela dor, pela fadiga, mas é carregando esse molde imperfeito para o porvir que nós vamos aprendendo que o amor ainda, por mais que muitos não acreditem, é o caminho da luz. E quando nós vamos acumulando essas experiências pretéritas, essas nossas experiências do passado, nós sempre vamos dar um passo adiante. São lembranças que não se extinguem na eternidade. Nós precisamos levar conhecimento. Portanto, aos céticos que ainda insistem que no túmulo cessa tudo, não cessa. Foi apenas um momento de parada deste corpo que, momentaneamente, estamos carregando. O importante é o que nós vamos levar com o nosso conhecimento. Mesmo tendo doutrinas ou ramificações que insistem que o nada é o que nos espera depois da morte do corpo, vamos usar a razão, a fé raciocinada para entendermos isso. Gradativamente aprenderemos. Antes de encerrarmos essa reflexão, 1 minuto para nós vibrarmos para o planeta Terra, que está numa UTI há algum tempo. Somos apenas coparticipantes da existência terrena desse imenso planeta que nos acolhe, melhor dizendo. Vibremos por ele. Peçamos intimamente para que ele seja gradativamente harmonizado, arejado de dificuldades que nós estamos enfrentando com a pandemia do presente.
acreditemos. O porvir virá, e isto também passará. Nós voltaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.